Hoje eu vou mostrar para vocês qual é o valor de 1 cento de docinhos tradicionais aqui na minha doceria. Eu deixo o cliente escolher até 4 sabores dentro de 1 cento sem alterar no valor. E hoje a cliente escolheu 2 sabores, a metade de casadinho e a outra metade de maracujá. Então eu já começo cozinhando 2 leites condensados e 2 cremes de leite. Na panela eu mexo a massa sem parar até ela chegar em ponto de brigadeiro de enrolar. E para fazer o casadinho eu divido a massa ao meio. Em uma parte eu saborizo com 50 gramas de chocolate ao leite e uma colher rasa de cacau em pó. Mexo tudo isso muito bem até ficar bem encorpado. E olha a textura, que delícia! E a outra metade eu saborizo com 60 gramas de leite em pó. Mexo tudo isso muito bem e depois eu reservo para esfriar. Enquanto a massa do casadinho esfria, eu cozinho na panela mais 2 leites condensados e 2 cremes de leite. Mexo tudo isso muito bem até ficar em ponto de brigadeiro de enrolar. O ponto ideal para desligar o fogo é quando ele começa a soltar do fundo da panela. E também quando você abre a massa no meio e ela não volta. Com o fogo desligado, eu adiciono 2 colheres de sopa de geleia de maracujá. Misturo tudo isso muito bem até ficar encorpado, depois eu levo para esfriar. Com a massa já fria, eu começo a porcionar os casadinhos. Peso todas as bolinhas com a mesma gramatura. O ideal é pesar toda a massa e dividir pela quantidade de docinhos que eu quero, que no caso é 50. Então cada docinho vai ficar com a média de 18 gramas. Isso me dá uma média de 9 gramas cada sabor. Logo em seguida basta unir as duas partes e rebolear. E olha como eles ficam lindos! Faço o mesmo procedimento com o docinho de maracujá. Faço todas as bolinhas com a mesma gramatura e olha a textura dessa massa como ficou perfeita, sem falar no cheiro de maracujá que tá uma delícia. Alguns confeitos dão alteração tanto no tamanho quanto na gramatura. Porém, como esses eu vou passar apenas no leite em pó, não vai dar alteração. Ou seja, eles vão continuar com o mesmo tamanho. E eu esqueci de falar que o tamanho das forminhas que eu utilizo para essa gramatura é a número 5. E olha isso, como o tamanho fica perfeito e proporcional. Depois de passar todos no leite em pó, eu sempre gosto de tirar o excesso com a ajuda de uma peneira. Depois é só posicionar todos na caixa de modo bem organizado. Eu dei a opção à cliente de carimbar os docinhos e ela escolheu as iniciais dela e do noivo. E geralmente eu não cobro por esse mimo. E ao final ficou essa verdadeira obra de arte. Olha que coisa mais linda. Como prometi, faltou falar o valor. Esse cento eu cobrei R$ 150.